nos preparar para a nossa conversa de hoje sobre o capítulo 4 do livro Mensageiros. E agradeço mais uma vez a espiritualidade da casa pela oportunidade que nos dá, que me auxilie, me intua, para que eu possa trazer para vocês e para mim mesmo, da melhor forma possível, os conhecimentos do capítulo que será apresentado. Assim seja. Então hoje a gente chega ao capítulo 4, o caso Vicente. Temos aqui nosso amigo André Luiz e o Vicente, né? Não é como no filme, né? O Vicente era mais atarracadinho, né? Mas aqui no desenho está aqui. Eles estão dentro já das instalações do Centro de Mensageiros. Então começa o capítulo da seguinte forma. Bom, vou só dar uma relembrada. André Luiz, ao início do capítulo 1, ele estava em busca de algo a mais, né? Procurou o Tobias o recomendou até meu Deus, deu branco. Ministro. Não. Ao Aniceto, sim, ao Aniceto, obrigado. E o Aniceto apresentou ele, introduziu, né, ele ao Vicente, porque eles seriam parceiros. Por quê? Porque os dois eram médicos, ou foram médicos na encarnação passada, então os afins iam ficar trabalhando juntos para que um auxiliasse no estudo do outro. A gente lembra também que na equipe de Aniceto nós temos engenheiros, donas de casa, médicos, professores e assim vai. Né? Não tem técnico de informática, estou muito chateado. Até hoje não descobriram por que o cara é engenheiro. Oi? Até hoje não descobriram por quê. Para que ele é engenheiro, né? Não sei. Então vamos lá. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Isso era o André Luiz falando do Vicente. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Então eles iam ficar dormindo ou próximos, né, no mesmo dormitório. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava de modo direto. Ele não tinha tido contato com outro médico desde que tinha chegado ao nosso lar. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Então eles estavam falando da pequena ciência, era nossa, tá? A miopia da ciência da época aqui, né? E os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Então Vicente relatava ao André Luiz como eram os estudos, né, o aprendizado junto a Aniceto, né, e relata que Vicente nunca tinha ido para o plano carnal, ao contrário do André Luiz, que já tinha tido essa oportunidade, né? Desculpa, em caráter de serviço, perdão, foi confusão minha, que eu já estou pensando lá na frente. Tá? Vicente, conquanto não houvesse feito qualquer visita no plano espiritual em caráter de serviço, admirava Aniceto extraordinariamente e punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos, ou seja, estava bem empolgado. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistara-me infinita confiança. É interessante a gente ver isso, porque a impressão que dá é que todas as pessoas que foram colocadas no caminho do André Luiz, por algum motivo, tinham algum laço com ele, que não nos cabe aqui. Continua, deixa aberto. Não continua, né? Não. Um livro do outro. Não continua, mas há uma certa impressão de que
André Luiz com Lísias, com Vicente, com a mãe do Lísias e com outros que ele encontrava, tinha algum tipo de relação. A grande família de Deus, né? Mas assim, alguma relação próxima. Evidenciando minha delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao reconhecer as segundas núpcias da minha viúva. Imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa, em cada pormenor culminante dos fatos. Detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando dissabores que me pareciam insuperáveis. Sabe o que isso parece? Quando você encontra aquele amigo na rua... Vai só se lamentar. Como é que você tá, meu amigo? Ai, nem te conto. Aí ele fala, né? Aí começa aquela fieira de só desgraça, como se ninguém mais tivesse problema na vida, né? Então é isso que o André Luiz fez, né? Um pouco do André Luiz ainda com o pé aqui no mundo encarnado. Ele voltou, né, a enfatizar... os sofrimentos. Ele enfatizava, tipo assim, você está com uma dor de cabeça, né? E aí, como é que você está? Eu estou com uma pequena dor de cabeça, mas assim, eu acho que não sei, eu acho que eu vou ter um derrame. É um derrame, com certeza é derrame. Tá lembrando a minha sogra que ela mora com o meu cunhado e com o meu sobrinho, né, filho do meu cunhado. E ele viajou para a Europa, para os Estados Unidos com a namorada. A minha sogra já ficou desesperada. Começou a ter sintomas das mais doenças diversas, né? Ao ponto de ligar para a Suzane e falar assim: estou indo na cidade agora comprar um conjunto de pijama, porque eu estou com uma dor, eu sei que eu vou chegar no hospital, já vou me internar, já vou me operar, deve ser uma coisa. Não tinha nada. Gases, mas não tinha nada. Aí ficou decepcionado. Pois é. Ainda ficou brava, mas tudo bem. É isso. É isso. O André Luiz ficou enfatizando o que ele já tinha passado. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos, ou seja, a cada vez que ele contava, o Vicente, tá bom, sei. Para não perder o amigo. Para não perder a amizade. A amizade que acabou de começar, não, eu entendo, te entendo. Quando eu terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro, ou seja, ele colocou a mão no ombro e murmurou: não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André, que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Né? Tipo, quando eu falei isso, a pessoa fala assim, mas eu estou com uma dor, não sei o quê. Não, isso não é nada, isso não deve ser. Como não? Tenho certeza. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim. E o segundo matrimônio, em tais circunstâncias, não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. A gente, quando estávamos em nosso lar, né, acompanhando o nosso lar, a gente chegou nesse ponto, né, de analisar que naquela época, por uma necessidade financeira, ficaria difícil para a Zélia, com os filhos, sozinha, com os filhos, viúva, né? Era normal até que ela achou um parceiro que gostava dela e que pudesse auxiliar, não só ela como os filhos, né? E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou: explico-me. Meditou alguns instantes como quem alinhava reminiscências e prosseguiu: não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição de diploma profissional, aos 25 anos, esposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram meu lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica. Dá a impressão que ele vinha de uma família abastada, né? Não era de uma família que não tinha posses. Então, em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me, todavia, apaixonadamente ao laboratório. Ou seja, ele não precisava clinicar para ganhar a vida, ele foi para pesquisa, né? No laboratório. Atendendo aos meus pendores,
não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. Então ele era um médico, pesquisador, um cientista de grande futuro. E Rosalinda era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando notava o enfado no trato com os tubos de ensaio. Mas deve ser chato mesmo, né? Ficar mexendo com tubo de ensaio, deve ser um negócio assim. Mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Naquela época era normal, né? A mulher acabava se anulando, né? Para acompanhar o marido. A felicidade do marido era a felicidade da família, né? A submissão. Contávamos 10 anos de ventura conjugal quando meu irmão Eleutério, advogado, tinha que ser advogado, solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Então ele não morava com o Vicente e com a Rosalinda, mas não saía da casa deles, né? Tipo, frequentava almoços, jantares, né? Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratada uma auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal mais assídua. Então ela falou que ele contratasse uma ajudante para ele no laboratório, que ela não ia mais, porque ela tinha que cuidar dos filhos. Anuí satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente, ao vermos coroadas de êxito nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. O cinema, a estação de repouso, acredito que seja a praça, ficava nos bancos, ficava conversando, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão. Fora sempre criterioso em família, não obstante ousado e filaucioso nas atividades profissionais, né? Minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão assaz amarga, que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Vocês já devem estar entendendo mais ou menos o que aconteceu, né? Pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, ele tinha uma ferida, uma coisa... Depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou septicemia. Septicemia é quando você tem uma infecção generalizada pelo organismo. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia junto de meu leito. Inúteis, todavia, todos os cuidados, anulado as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava, rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje, quando a impressão de rever-lhes o olhar ansioso, no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Ou seja, ele percebeu que eles estavam tipo assim, vai. Mas tá demorando esse negócio, hein? Tá demorando, né? Já desligou os aparelhos, né? Não tem mais nada que possa dar para acelerar o processo? Acelerar o negócio? Nessa altura, Vicente fez longo staccato, uma pausa. Né? Staccato, eu não achei a palavra estacato no dicionário da língua portuguesa, existe o staccato, com S. Né? O staccato é uma pausa usada na música, né? Na partitura. Como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz. Depois de algum tempo, ele começou a ficar
triste, relatando o que aconteceu. Depois de algum tempo de tristes perturbações nas zonas inferiores, ou seja, ele também foi para o umbral. Veja, a história que ele relata, não sabemos o que ele fez antes, mas a história, ele era de um marido consciencioso, trabalhador, honesto, piriri, pororó, mas mesmo assim ele teve que bater um cartãozinho lá nas zonas inferiores, no umbral. Então a gente não sabe o que ele fez. Vamos falar rapidinho que eu vou te falar. Você sabe que eu estava analisando, eu acho que o umbral, na realidade, não tem nada muito a ver com bondade, não. Naquela época. Não, o dia de hoje é diferente. Eu acho que o umbral de hoje não é o umbral da época de André Luiz. Eu acho que tem muito a ver de você ser cético. Talvez. Né? Porque André Luiz, ele tinha lá os defeitos dele, mas também não era nenhum bandido, não era nenhum cara assim, muito mal, não é maldoso. Ele era um cara orgulhoso, né, devido ao status dele, era um cara arrogante, mas tinha o lado bom. Então eu acho até que é mais ou menos isso, entendeu? Se você não tem uma conexão espiritual, não estou falando nem religiosa, você tem uma ligação com a espiritualidade, uma consciência de que, né, vai passar para o outro lado, eu acho que você fica perdido. Né? Você desencarna, você... Não, sim, a gente já falou várias vezes, né, que o umbral é um estado de consciência, né? Então, com certeza ele deve ter, talvez, do outro lado, falado assim, onde estou, né? Quem sou eu? Para onde fui? Quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Então ele também visitou o lar terreno como André Luiz, né? Encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias, exclamei impressionado, no caso André Luiz. Isso é que não, protestou o Vicente a sorrir. E continuou, não são histórias idênticas, né? A gente percebe que não tem. Só a única coisa que tem idêntica é que a esposa desposou outra pessoa. É. E continuou, outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar, soube que fora vítima de odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, porque naquela época não era permitido. E mesmo que a legislação a facultasse, né, como ele está falando aqui, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se ao cunhado. Hoje não, já é normal, a gente sabe de várias histórias que acontecem assim, hoje em dia. Né? Mas naquela época seria assim um absurdo. Né? Já não havia o divórcio, e ainda mais o divórcio para ela se separar e casar com o cunhado, ia ser muito complicado. Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em determinada cultura microbiana, que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Advogado. Né? O próprio irmão. Um conhecedor das leis. Irmão, conhecedor ele era irmão do Vicente, conhecedor das leis, ou seja, independente das leis materiais, né? Não, então. Totalmente. Independente de não conhecer as leis espirituais, ele conhecia as leis materiais. Não, e outra coisa, irmão. Vou nem falar. Irmão nessa vida e na outra. A gente não sabe o que eles eram na outra vida, né? A gente não sabe. O que o Vicente pode ter feito para ele também numa existência anterior? A gente não sabe a história anterior de Vicente, né? Porque assim, possivelmente, e aí vamos dar uma pausa para a gente sair um pouco fora da caixinha e extrapolar um pouco. Possivelmente eles vieram, tanto o Vicente, como Rosalinda, como Eleutério, em alguma vida passada, eles tiveram um triângulo amoroso. Assim, não estou cravando, estou imaginando. Uma possibilidade. Tiveram, né, um triângulo amoroso. E nessa vez eles viram assim, olha, você, Eleutério, que traiu o Vicente na outra vida com a Rosalinda, você agora vai vir como irmão dele para respeitar essa união.
E você, Rosalinda, vai vir casada de novo com o Vicente? Suposição. É uma suposição, pelo amor de Deus, hein? Não, é lógico. Claro. É uma suposição. Claro. Pode ser que o Vicente na outra vida fosse a Rosalinda fosse o Vicente, Sim. a gente não sabe. E vieram nessa encarnação do Vicente Para não fazer, né? para não fazer errado. E fizeram, Seja da forma como for. possivelmente fizeram até pior. É isso aí. E outra coisa, só para a gente, né, colocar no vídeo, o pessoal que vai ver, necessariamente o Vicente não matou o irmão na outra encarnação. Não, é que tem muito essa lei de causa e efeito. Não. Pagar com a mesma moeda. A gente pode, como a gente está passando o vídeo, então provavelmente o cara matou. Não tem nada a ver. Na doutrina dos espíritos não existem regras, né? Não existe trilha. Fatalidade, né? Não existe trilho. Existe trilha. Exatamente. Né? Porque mesmo tem gente que fala assim, porque nasceu sem um braço, digamos assim, porque na outra vida roubou. Isso é lei de talião. Deus não pratica a lei de talião. Né? Que é olho por olho, dente por dente. Ele veio sem braço por algum outro motivo, sabe Deus qual, que... Ou ele mesmo pediu. Ou ele mesmo pediu. Não nos cabe aqui ficar tentando entender o porquê das coisas. A gente não entende nem por que a gente faz as coisas, imagina pensar nos outros. Verdade. Então tá aqui, a Rosalinda e eles tiveram a ideia de pegar uma cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. Ou seja, o próprio Eleutério foi no laboratório e pegou Foi minha mulher, foi o próprio irmão. O próprio irmão. Tá aqui, ó. Eles conversando. Aqui, assim, o desenho mostra a Rosalinda, mas no texto, tá aqui, que ele mesmo, no texto fala que teoricamente foi o Eleutério, mas no desenho colocaram... Eu não sei. Talvez ele tenha pego alguma coisa para ela fazer, porque ele não vai ter conhecimento. Sim. Né, de fazer. Talvez ele tenha pego e ele entregou para ela manipular. Ele pegou a cultura e ela fez a manipulação. Mas ela tinha conhecimento dela? Tinha. Então por isso que ele deve ter pego e ela fez uma manipulação aqui, ó. Essa é a Rosalinda, né? O Vicente contando, né? E o André Luiz ouvindo como se deu a questão. A pobre da companheira não vacilou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, algo ferida, o vírus destruidor. Tá aqui, ó. Caramba. Ele tinha uma verruga, né? Alguma coisa. Ele gostava dela, né? Ela gostava dele, né? Amava ele. Por isso que no texto fala que eles se entregaram a paixões inferiores. Hã? Por isso que no texto fala, eles se entregaram a paixões inferiores. Eles se apaixonaram perdidamente, o que não é problema. Sim. Mas eles não... só que eles não viram outra saída para poder consumar essa relação que dando cabo do pobre do Vicente. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado, André Luiz fala, né? E os criminosos, perguntei. E aí vem a nossa lição de hoje. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas. Por enquanto, e gozam, no mundo transitório, grande fortuna amoedada e alto conceito social. Ou seja, aos olhos do mundo, é um casal perfeito. Mas e a justiça, indaguei aterrado. E aqui eu vou fazer uma pausa, que a gente sempre quer justiça, né? Tudo a gente quer justiça, tudo a gente pede justiça, a gente quer justicializar tudo, né? Porque... alguém matou alguém e a gente já quer logo a justiça em cima daquela pessoa. E a gente tem uma mania muito feia, a gente, que eu digo eu, e todos aqui. A gente quer muito justiça para os outros. Para nós? Para nós, não. Para nós a gente quer... A gente é o santo. Para a gente pede outras coisas. A gente pede caridade, a gente pede compaixão,
proteção. Não, se eu cometo um erro contra o Arlindo, eu vou chegar, pô, Arlindo, tenha dó de mim, eu tô aprendendo, não sei o quê. Quando não justifica, né? Agora, quando o Arlindo comete um erro comigo, é capaz de eu querer justiça, porque ele fez algo contra mim. Lembra muito a parábola do mal empregado. Eu não lembro o termo agora, mas tem uma parábola de Jesus. Que o mau servo. A parábola do mau servo, todos conhecem a parábola do mau servo, não vou replicar. O patrão o perdoa, mas ele não perdoa, a dívida do outro. É o rei, o patrão, né? A do mau servo. Mas e a justiça? Indaguei aterrado. Ora, André esclareceu serenamente. Tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Ou seja, eles estão plantando, eles vão colher, né? E o plantio é opcional, mas a colheita inevitável. Então assim, primeiro a semente, depois os frutos. O que é que eles plantaram? Eles vão colher. Tipo, vocês vão ver mais à frente, eu não vou nem falar, mas talvez vocês entendam. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Ou seja, passou. Entendeu? Ele deve ter sofrido muito, claro, como o André Luiz sofreu quando viu a esposa casada novamente, quando viu a família meia desestruturada, mas a árvore para produzir não reclama as folhas mortas, ou seja, a vida continua lá, né? A vida lá continua, tá? Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Ou seja, o mal que fizeram ao Vicente, claro que não foi de uma hora para outra, né? As coisas não acontecem assim, de uma hora para outra, mas ele conseguiu entender que o mal que fizeram para ele, né, é resultado da ignorância. Que é a ignorância? Do que Jesus nos ensinou. Amar a Deus como sobre todas as coisas, é ao próximo como a ti mesmo, né? Que o nosso reino não é desse mundo. Que o nosso reino não é desse mundo, né? Que aqui o que se planta se colhe. Pode falar, Silvio, pode Sair da caixinha? Bora. Pode? Adoro. Então, eu acho que é um texto que ele não tem um final, Não. na minha opinião. Por quê? Se a gente sabe que nada acontece por acaso, que existe a lei da ação e da reação, a justiça divina, o Vicente fez alguma coisa para ter sido eliminado dessa forma, dessa situação. Não, foi o que a gente conversou agora há pouco, né? Isso. Então, eles devem ter uma história lá atrás. E não aparece, porque aí Talvez o Vicente ainda não tenha sido permitido ao Vicente saber. Talvez não tenha sido permitido ao Vicente saber. Mas poderia ter sido claro aí, né? Podia ter tido Mas é que... Porque a gente está saindo muito fora da caixinha, né? Querendo diz o Newton. E a gente quer outras... a gente quer entender, né? A gente quer entender outras situações. O que importa nessa aula, nesse capítulo, não é como a gente faz em atendimento mediúnico, né? Quando o irmão vem se apresentar e ele fala, que eu fiz muito mal, que eu cometi muitos erros. E o médium iniciante, que mal instruído talvez, né, pode chegar lá, pô, é mesmo? E aí? Mas como foi? Instigar, né? Conta. Não é o objetivo, né? O objetivo não é a gente saber o que aconteceu com o Vicente lá. A gente já sabe o que aconteceu com o Vicente na última encarnação, já tá bom. Porque o que importa pra gente é isso aqui, ó. Que o mal é simples resultado da ignorância e nada mais, né? Não existe espíritos maus. Ignorantes. Existem espíritos ignorantes. Ignorantes o quê? Ignorantes porque ainda não alcançaram o entendimento do que Jesus nos passou, né? Da nossa essência. Da nossa essência.
Não existe espírito mau. Não existem espíritos das trevas. Né? Existem espíritos ignorantes. Né? E a árvore para produzir não reclama as folhas mortas, né? Ou seja, acabou. Vida que segue, né? A vida continua. Eu entendo o que o Silvio falou, né? Não, eu também gostaria de entender, mas... E vou dizer para ti, o pessoal que está vendo e vai ver o vídeo, vai pensar do mesmo jeito, cara. Vai. O que será que esse cara fez? Então, como deve ter sido a história de Vicente, Porque Rosalinda e Eleutério antes? Exatamente. Um irmão matar outro irmão para ficar com a mulher é um negócio muito pesado. Mas não é algo assim tão... Comum, né? Não é tão incomum. Não é comum, é verdade. Não é incomum. Você sabe de várias histórias. Ainda mais nos dias de hoje, né? Infelizmente. Agora, uma coisa eu vou te falar, viu, cara? Falar por mim, né? Perdoar, cara, o cara tem que ser muito iluminado. Eu, no caso dele, né? Na minha ignorância. É assim, hoje, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Eu não tenho nem irmão, né? E a vantagem de não ter irmão e muito menos dinheiro. Então não tem por que me matar, né? Eu acredito que eles nem... Mas, cara, o cara tem esse grau né, o Silvio? Fala assim, pô, perdoar. Eu fui ler, que nem é o que o André Luiz está sentindo, né? Pô, mas e aí, o castigo? Como assim? Tem que castigar, né? O que ele fala, e a justiça? Que a gente logo quer, né? O cara passar por isso e depois falar que a árvore para produzir não reclama das folhas mortas. Mas isso que ele chegou num ponto que ele está estudando para isso, né? Ele está tendo conhecimento, ele está para chegar a esse ponto que ele chegou, né? De perdoar, de ele saber que ele não está ali de alegre, né? Assim, se ele não tiver... Veja bem. Assim, ó, veja bem, eu não estou criticando. O que eu estou é invejando. Entendeu? Na realidade, eu estou invejando o cara. Que assim, entendeu? Você concorda que se ele não tivesse... Por mais que eu estudei, por mais que eu tento conhecer, né, Jesus, é um ser que eu amo, né, dentro das limitações, eu admiro. Agora, eu admiro Jesus, tento seguir, né? Cara, eu invejo o cara, não vou falar nem que eu admiro o cara, eu invejo o cara de ter esse sentimento de falar assim, não, fica tranquilo, para nós atualmente, meu amigo, o mal é simples, resultado da ignorância, a árvore para produzir não reclama as folhas mortas. Eu acho lindo isso, e admiro o cara, né? Não vou falar inveja, que é... Sabe? Branca? Né? Não existe. Essa inveja branca hoje em dia. Não, é que a inveja é uma coisa boa, né? Pro outro. Porque você só inveja as pessoas que você acha que você não tem capacidade de estar à altura dela. Então, Mas acho que é melhor usar a palavra admiração do que... Melhor usar a palavra admiração. Não, mas no meu caso é inveja mesmo, sabe por quê? Porque eu não tenho a capacidade, a grandeza dele. E eu gostaria de ter, então é uma inveja mesmo. A dona Sônia quer falar algo aí. Não, o perdão, né, é uma coisa assim que vem de dentro da pessoa, né? A pessoa depende de, assim, não sei, que nem eu estava vendo aquele rapaz que mataram lá nos Estados Unidos, lá. A esposa dele, na hora, nossa, até eu chorei. Ela estava, e como um monte de gente que estava vendo, disse que chorou. Ela perdoou o cara. Ela falou assim, eu perdoo ele. Isso é uma grandeza dela, da alma dela, do espírito dela. Ela na minha opinião também, ela é muito grande para fazer isso. Que nem o Nilton falou, eu também não perdoaria. Mas tem gente que ela tem esse grau tão grande da espiritualidade que ela perdoa, ele perdoa. Pode ser a mínima coisa, perdoa. Não é? E teve outros casos que a gente escutou de assassinatos que o cara chegou e falou, não, eu te perdoo. E eu vi uma vez, os caras chegaram a se abraçar. O cara matou o filho do outro e ele foi lá e falou assim, eu perdoo, e eles se abraçaram. O japonês, aquele senhor japonês. Aquilo é uma coisa de a gente só sabe como a gente qual vai ser a nossa de uma grandeza espiritual, não é? A nossa atitude se a gente passar por isso, né? Não dá pra gente falar antes. É que Com nem certeza. O Chico faria. Com certeza. Agora, a gente não sabe, assim, você viu que no começo do texto o Vicente fala que passou também pelas zonas inferiores. Então a gente não sabe quanto tempo ele passou, a gente também não sabe quanto tempo levou para ele chegar a essa conclusão
de perdoar, porque assim, você imagina qual foi o choque que ele teve ao chegar, como o André Luiz teve oportunidade, ele teve a oportunidade de rever, porque ele deve ter falado assim, como estará a Rosalinda? Né? Como estarão meus filhos? E aí ele chega lá, bem preparado, da mesma forma que o André Luiz passou por vários capítulos. Ele teve né? ódio do André Luiz, né? Oi? Ele teve ódio, né? O André Luiz sentiu raiva. Sentiu raiva. Sentiu raiva. Então, da mesma forma que o André Luiz passou, Daria outro nosso lar a história. o Vicente daria talvez um outro nosso lar. Ele deve ter passado pelos mesmos processos, talvez de outras formas, com outras histórias, para que chegasse ao ponto de, ao ver Rosalinda com Eleutério, em algum momento, e não foi logo de cara, em algum momento ele olhasse para os dois, como o André Luiz, como irmãos, como dois irmãos de caminhada que enfiaram o pé na jaca. Entendeu? Agora, Parabéns, você mediou. Eu estou quase acreditando, estou quase. não é questão, veja bem. Você mediou bem, você mediou bem. Né? Não, assim, infelizmente, não tem continuação, porque o próximo capítulo é ouvindo instruções. Não, mas foi importante. Assim. Tinha que ter, mas assim, Eu senti falta desse capítulo aí. infelizmente, como você... Tem outros. Tem outros assim. Como o Silvio falou, né, quando é em Nosso Lar, cada capítulo tem um recado, uma mensagem, né? O recado desse é, claro, que não é de uma hora para outra, a evolução não dá saltos, né? Se a gente conseguisse agir, se a gente já conseguisse agir como o Vicente agiu, sem passar pelo sentimento de raiva que ele teve ter tido, a gente não estava nem aqui. Verdade. Né? A gente não estava mais aqui. O grande ensinamento é esse. É o perdão. É o perdão. É que nem. Não, eu falei brincando, agora falando sério. Não só o perdão, desculpa, Newton, não só o perdão, mas a gente entender que o mal não É existe. criança do bem. O mal não existe, né? Não existem espíritos maus, malvados, sabe, espíritos das trevas, né? Esses Demônio, termos. diabo. É resultado da ignorância. Não existe diabo, né? Sim. Não existe esses termos, né? O que existe são espíritos que, infelizmente, estão ignorantes na caminhada. Então, agora, falando sério, sobre esse caso, né? Você colocou bem. Eu acho que você mediou bem, né? Estava falando sério. Para ele chegar a esse ponto de perdoar, ele teve uma visão. Foi o caso do André Luiz, de uma forma mais abranda. Ele deve ter percebido o que aconteceu, por que aconteceu, qual era o comprometimento dele. Mas essa foi justamente Né? a minha questão. Então, Ele perdoou, ele chegou lá, ele perdoou, ele fez o que tinha que fazer. Mas o que ele fez para passar por isso? não, verdade. É isso que eu Que não nos cabe, não nos cabe saber. Mas eu acho que é uma preparação, né? Nada acontece por acaso. Eu acho que é uma preparação para os próximos capítulos, né? Se vocês pararem para pensar nesse capítulo do Vicente, me remete muito ao capítulo da encarnação de Sigismundo, né? Porque também tem uma história, e ali você sabe a história por trás, né? Da encarnação de Sigismundo. Então, assim, eu acho muito interessante isso. Diga, Arlindo. Então, Para encerrar. a gente está falando desse negócio do perdão, que nem ontem estava vendo a novela A Viagem. Aí que o Espírito falou assim pro Alexandre, vocês me tirem daqui, por favor, não sei o quê. Aí o Espírito falou assim, vem cá, você está pronto para perdoar? Aí ele, não, perdoar não, eu vou matar, eu vou destruir eles todos. Aí ele falou assim, então é o seguinte, quando você estiver preparado para perdoar, eu volto. Eu volto para te pegar. Aliás, a descrição do umbral, né, nessa novela é muito bem feita. Muito bem feita. Um outro filme que relata bem é do Robin Williams, como é que é?
Amor Além da Vida, também é muito, muito legal. Muito legal. Claro que é um pouco mais... Tenebroso. Não, é um pouco mais rebuscado, um pouco mais... né? Foge um pouco da doutrina, mas é muito interessante. Então é isso, gente. Não percam o próximo capítulo.